Todos sejam bem-vindos ao nosso canal. Shalom Lekulam, Shalom Lekulam a todos meus amigos, Shalom para todos, que a paz de Yeshua esteja com todos vocês. Pessoal, estarei iniciando este vídeo falando sobre o profeta Malaquias e sobre o dízimo. Tem um assunto muito polêmico, infelizmente muitos se aproveitam da passagem de Malaquias 3:10, principalmente pastores, líderes religiosos, apóstolos, fazem do capítulo 3, versículo 11, para arrecadarem dinheiro para suas ostentações e para suas vaidades, esquecendo dos necessitados, das viúvas, dos órfãos, dos estrangeiros, sendo que a Torá, a Bíblia, ela traz uma explicação de que o dízimo ele é destinado aos órfãos, viúvas, estrangeiros e também para os sacerdotes e levitas. Como não existe mais Leviim nem Kohanim, os dízimos hoje são entregues para essas pessoas selecionadas que a Torá selecionou, órfãos, viúvas e necessitados. Só que muitos pastores fazem de Malaquias 3:10, usam essa passagem como base doutrinária para colocarem no estatuto da igreja, em seus estatutos, da igreja, para arrecadarem dízimos e ofertas de forma totalmente equivocada. Então hoje você saberá a verdade da origem do dízimo e para quem deve ser entregue. E nos dias de hoje é para ser entregue? Sim, claro que é, mas não nas igrejas e nem para ser entregue nas mãos de pastores. Vamos dar início a este pequeno estudo. Vamos lá. Malaquias 3:10 diz assim: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos. E se eu não vos abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vocês a bênção sem medida. Por causa de vocês eu repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra e da vossa vide do campo, para que não seja estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Agora vamos ler aqui na Torá, em Devarim, Sefer Devarim, que é a base doutrinária para dízimos. Vamos lá, Devarim, que é Deuteronômio, vamos lá, vamos ver se é isso mesmo aqui, capítulo 26, Perek 26, Passuk 12, diz assim, sobre os dízimos. Vou mostrar para vocês aqui. Essa Bíblia aqui é a Bíblia Corrigida Almeida. Eu tenho uma Bíblia judaica traduzida, mas essa daqui, olha, vocês estão vendo aqui, a epígrafe, os dízimos. Vamos lá. Diz assim: quando acabares de separar todos os dízimos, na Torá existe 4 dízimos a serem entregues. Vou explicar para vocês sobre esses 4 dízimos, tá bom? Olha, quando acabares de separar todos os dízimos da sua máser, no ano terceiro, que é o dos dízimos, então os darás aos levitas, aos estrangeiros, ao órfão e à viúva, para que comam dentro das tuas cidades e se fartam. Bom, se você pegar Deuteronômio, capítulo 26, o versículo 12 em diante, aqui só fala sobre dízimo, só fala sobre máser. Máser, para quem não sabe, é dízimo. Só fala sobre máser, que é dízimo. Malaquias 3:10 não é uma passagem doutrinária
para dízimo. Malaquias 3:10 é uma exortação que o profeta está exortando Bnei Israel pós-exílio babilônico, pós também exílio persa, para que o povo dessem seus dízimos, para que a terra pudesse produzir. Pois a recém-saída da Galut, do exílio, o povo estavam assim desacostumados a fazer as mitzvot, a cumprir mitzvot, a cumprir mandamentos, principalmente acerca dos dízimos. Então, o profeta Malaquias ele exorta Bnei Israel a dizimarem. Então essa é a questão histórica do livro de Malaquias. Mas quem foi Malaquias? Quem foi o Hanavi Malaquias? Malaquias ele foi o último profeta de Israel. Seu nome vem da palavra Mar-Lar, que significa mensageiro ou anjo. O Yud no final do nome dele significa que ele é o meu mensageiro especial de Deus. Ou seja, Malach significa o meu mensageiro. Malaquias ele profetizou no período do segundo templo, junto com o Ageu e Zacarias. Malaquias ele foi o último profeta de Israel. Há várias opiniões no Talmud a questão da biografia da pessoa do profeta Malaquias. O Rabino Nahimã, no Talmud, ele diz que a nomenclatura de Malaquias era um pseudônimo. Pseudônimo quer dizer que ele não usava o seu nome civil verdadeiro por modéstia, por tzniut. Ou seja, ele queria esconder o seu nome verdadeiro. Por exemplo, meu nome é Alberto. E se eu não quiser revelar o meu nome para as pessoas, eu posso usar um nome diferente, como Robert ou Albert. Então, Malaquias, na opinião do Rabino Nahimã, no Talmud, diz que Malaquias é um pseudônimo, pois ele não queria revelar o seu nome verdadeiro. E de acordo com várias opiniões no Talmud, inclusive o Rabino Nahimã, ele afirma que Malaquias ele era tio de Esther. Bom, se ele era tio de Esther, obviamente Malaquias ele foi Mardoqueu ou Mordecai, aquele a quem era muito perseguido pelo malvado Amã. Todo mundo já sabe disso. Então, de acordo com o Talmud, com o Rabino Nahimã, Malaquias ele foi Mordecai. Só que ele usava o nome Malaquias para indicar que ele era o mensageiro e ele queria esconder o seu nome original por questão de modéstia. Até porque Esther e Mardoqueu, eles tinham muito isso em comum, em questão de modéstia, de tzniut. Eles não gostavam muito de se aparecerem. Você pode perceber que no Megillah de Esther, ela só vai se revelar que ela era uma Yehudinha quando Amã queria matar o povo judeu. Então ela se revela para o rei Assuero, Ahasverosh, que ela era uma judia. Então, de acordo com o Talmud, o Rabino Nahimã, Malaquias ele foi, na verdade, o tio de Esther, Mordecai. Ok? Há vários
tratados no Talmud, a questão do nome dele, só que isso aqui eu não quero trazer agora. Eu apenas fiz uma pequena biografia para falar aqui a questão de Malaquias. Olha só, também, para quem não sabe, Malaquias ele foi escolhido, o livro de Malaquias ele foi escolhido pelos sábios como a Haftarah da Parashá Toldot, que faz parte da Parashá de Bereshit, Sefer Bereshit 25, que é Gênesis 25, 19, e Gênesis 28 ao 9, que fala do nascimento de Jacó, de Esavi, e como Jacó recebeu a bênção, a brahá da primogenitura, as bênçãos de seus irmãos. Então, na profecia de Malaquias, Deus ele reprova os descendentes de Jacó por não cumprirem sua missão. Tá? E Malaquias, para quem não sabe, que é Mardoqueu ou Mordecai, ele era um membro da grande assembleia, tá? Do Sanhedrin, que veio da Babilônia para Jerusalém. Ele aprendeu a Torá de Baruch ben Neriá, o aluno de Jeremias. Vamos entrar agora na questão do assunto do dízimo. Vamos falar agora sobre o dízimo. Malaquias ele exorta ao povo: olha, trazei todos os dízimos, toda macer na casa do tesouro, para que haja mantimento. E muito tem se falado, né, do abuso dos dízimos no Brasil e no mundo. Pastores se ostentam com seus aviões a jatos, carros, ouro, fazendas, tudo do uso de dízimos e ofertas. Usam a Torá, a Bíblia, para arrancar dinheiro das pessoas. Bom, vamos entrar nesse assunto. A palavra dízimo no hebraico é maser. Maser é a palavra para dízimo em hebraico, ou maser, que era a 10ª parte do produto agrícola produzido por uma família, que era dedicada como uma oferta aos levitas, Kohanim, sacerdotes da tribo de Levi. Uma família mais generosa e devota podia trazer mais do que 10%, caso quisesse, mas no geral a maioria trazia 10%. O maser era então dividido na verdade, entre os leviins e os Kohanim, e para os órfãos, viúvas e necessitados. O dízimo naquela época não era o dinheiro como nos dias de hoje. A Torá, ela menciona, a Torá, quando eu falo Torá aqui é a Bíblia, a Torá menciona que o maser, o dízimo, ele deveria ser composto por grão, trigo, vinho, óleo. Alguns consideram que a mitzvah bíblica aplica-se apenas aos grãos, uvas, azeitonas. No entanto, outros afirmam que a mitzvah se estende a todas as frutas. Todos concordam que o requisito de dizimar é os legumes. Isso é apenas um conceito rabínico, ok? Vamos falar agora sobre a questão do dízimo na lei judaica. Olha só, Deuteronômio, que eu li aqui, capítulo 26. Agora eu vou ler aqui outro pasuk, outro perk de Devarim. Olha, no final de cada terceiro ano você deve trazer o dízimo da sua produção daquele ano e guardá-lo dentro de seus portões, e o levita, porque ele não tem parte ou herança com você, ou seja, os levitas eles não tinham herança como outras tribos. Então os dízimos eram entregues aos levitas, porque eles trabalhavam para Deus. E você deve dar a tua parte para o estrangeiro, o órfão e viúva, que estão dentro dos seus portões. Podem vir comer e se satisfazer, para que o Senhor, seu Deus, possa abençoá-lo em todos os seus trabalhos de suas mãos. Deuteronômio 14,
28 e 29, versículo 28 e versículo 29. Olha só, desde os primórdios, o dízimo ele existe. Você vai ver na Torá que Caim e Abel, eles ofereceram o máser, o dízimo para Deus. Tem um exemplo de Abraão Avinu, o exemplo de Jacob, de Melquisedeque, também que deu o seu dízimo, o seu máser para o Eterno. Existem vários exemplos. Só que após a entrega da Torá lá no Monte Sinai, onde as mitzvot que regem o judaísmo foram dadas de forma clara para o judeu, o conceito de máser, do dízimo, ele foi entregue a Moshe, e Moshe, ele, desde então, daquele momento da Torá, foi entregue para Bnei Israel e Moshe recebeu ali a Torá, ele explicou de forma clara como o dízimo ele deve ser entregue. Então, desde a entrega da Torá no Monte Sinai, o dízimo ele passou a ser uma mitzvah originária e explicatória para que as pessoas pudessem dizimar de forma correta. Existem 4 tipos de dízimo na Torá. O máser dízimo é dividido em 4 partes. Eu vou citar aqui o nome das 4 partes, mas eu não vou aqui explicar essas 4 partes, pois o vídeo ele é de relevância à questão do significado do dízimo. Primeiro é o dízimo máser rishon, segundo o dízimo terumar máser, o terceiro máser sheni e o quarto máser ani. Bom, expliquei para vocês como era entregue os dízimos nos tempos bíblicos, no tempo em que existia o Beit HaMikdash, também o santuário, tabernáculo. Como hoje não existe mais o Beit HaMikdash, o templo, nem o primeiro nem o segundo existe mais, pois ambos os 2 templos foram destruídos. O segundo templo foi destruído 70 depois de Cristo por Roma. Como que o dízimo hoje é para ser entregue? Como os judeus eles fazem nos dias atuais? Vou explicar para vocês aqui agora como que o dízimo hoje é entregue nos dias atuais. Muitas pessoas não vão concordar comigo, principalmente pastores, pregadores que estão vendo esse vídeo, vão querer debater, falar, mas a base aqui é a Torá. Bom, olha só. Hoje em dia, os judeus religiosos que moram tanto em Israel quanto na diáspora respeitam o conceito de máser, que é no mínimo de 10% de sua renda anual para instituições de caridade ou indivíduos que precisam de ajuda. Essa quantia é geralmente separada quando estamos próximo de Rosh Hashanah, ou seja, que é o período do Ano Novo Judaico. Os judeus eles fazem a soma do seu ganho, que ele ganhou todo ano, e eles sentam ali com a família, com sua esposa. Olha, quanto que nós recebemos nesse ano? Então eles fazem a quantia de tudo que receberam no ano para calcular, para entregar 10% daquilo que eles receberam naquele ano. Então eles vão lá e entregam as viúvas, os órfãos, os necessitados. O dízimo também pode ser entregue para uma família, parente seu que está passando necessidade. Pode ser entregue para o vizinho, para uma pessoa que está no hospital. Você pode transformar o seu dinheiro em dízimo. Essa é a base doutrinária da Torá, da Bíblia, para dízimo. Todas as vezes que você ouvir um judeu falando, esse ano tenho que calcular o dinheiro de máser, saiba que ele está se referindo aos 10% de máser. Também de tzedakah. Claro que também tzedakah não tem nada a ver com máser. Tzedakah você ajuda uma pessoa
de forma voluntária, como também o dízimo é de forma voluntária. Você ajuda aquela pessoa. Ao mesmo tempo que damos Maser, dízimo perto de Rosh Hashanah, durante o ano, também damos Tzedaká espontânea, que eu falei para vocês aqui. A Tzedaká é um ato espontâneo. Você sentiu no coração de ajudar alguém, você pega o seu dinheiro, sem ser do dízimo, e ajuda aquela pessoa. Tanto numa compra, não sei. Você pode ajudar aquela pessoa da maneira que a sua kavaná sentir. Ok? Bom, vamos lá. Os judeus são famosos por serem pessoas bem abençoadas, né? Isso é verdade. Por quê? Porque os judeus são doadores natos. Eles fazem doações diariamente. Os judeus ajudam muitas pessoas, muitas instituições. Por isso que muitas pessoas acham que os judeus são ricos, né? Até porque o Silvio Santos ele é rico. Mas, claro, que nem todo judeu é rico. Eu vou virar judeu para me ser rico. Não é bem assim. Coisas com o eterno não é de barganha como em Roma, como em muitas igrejas. Ter vida com Deus é você ser fiel aos seus mandamentos. O próprio Jesus disse: aquele que me ama, ama também os meus mandamentos. Bom, para mim finalizar, como que eu posso dar o meu dízimo hoje? Eu posso dar o dízimo nas mãos de um pastor? Vamos lá. Hoje não existe mais o templo sagrado. Que é o Beit Hamikdash, não existe mais o templo sagrado. Também não existe sacerdotes, nem levitas. Pastores não são sacerdotes. Cantores do mundo gospel não são levitas. Em nenhuma sinagoga judaica você vai ver um rabino pedindo dízimo, como muitos pastores fazem. Negativo. O dízimo é para ser entregue para aquelas pessoas que precisam. Repito, pastor não é um Cohen, não é um sacerdote. O dízimo é para ser entregue na mão dos necessitados. Essa é a verdade. Pessoal, vou terminar por aqui. Espero que esse pequeno estudo tenha ajudado a você compreender a questão do dízimo. Você pode ler lá em Atos dos Apóstolos também, que eu vou ler aqui para me terminar, para o vídeo não ser muito longo. Vamos lá. Atos dos Apóstolos. Olha só, capítulo 2. Pós-Shavuot, que foi ali o derramamento da Ruach HaKodesh, o Espírito Santo. Atos 2:42 diz assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, no partir do pão e nas orações, nas tefilote. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. A doutrina dos apóstolos aqui, que a Bíblia refere-se, é a Torá de Yeshua. A Torá de Yeshua é a mesma Torá que Moshe recebeu no Monte Sinai, os mandamentos no Monte Sinai. Só que quando Yeshua ele era um rabino credenciado, ele deu autoridade para os apóstolos criarem halahot, ou halahá, mandamentos. Por exemplo, um goim pode ser achegar ao povo judeu para guardar Shabat. Por quê? Porque Yeshua ele deu essa passagem para que todas as pessoas pudessem fazer parte da nação de Deus, do povo de Israel. Quando
E Yeshua estava ali em Cesareia de Filipe. Ele perguntou para seus talmudim o que os seus talmudim achavam da pessoa de Yeshua. Uns diziam, tu és Yohanan, tu és Yeshayahu, Isaías, tu és o Yeremias, o Jeremias, ou alguns dos Nevim. Aí Kefas, Pedro, falou assim, Atahamashia ben Elohim Raim, tu és o Cristo, filho do Deus vivo. E Yeshua falou, bem-aventurado és tu, Pedro, Simão Barjonas, porque não foi carne nem sangue que te revelou, mas o meu Pai que está no céu que te revelou. Também te digo, sobre esta pedra eu edificarei a minha calar, a minha comunidade, e as portas do Sheol não se prevalecerão contra ela. E lhe darei as chaves do reino do céu. O que vocês concordarem na terra será concordado no céu. Ou seja, Yeshua estava dando a chave para os apóstolos criarem mandamentos, ou para criarem halahot, leis, ou para que os goíns, as pessoas pudessem também se achegar a Deus. Então aqui você pode perceber que as pessoas perseveraram na doutrina dos apóstolos e na comunhão do partir do pão. E nessa época existia o templo, embora o templo estava corrompido, mas existia o templo. O versículo 46 diz, diariamente perseveraram unanimemente no templo, partiam pão de casa em casa, tomavam suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava ali o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Está aqui. O segredo é esse. Quer ser abençoado de verdade? Não dá seu dinheiro na mão de pastor. A verdade é essa. Dá o seu dízimo a quem é de direito. Viúvas, órfãos, necessitados. Procure hoje uma viúva, um órfão, para de ficar dando seu dinheiro para a igreja. Pois não existe mais templo sagrado, não existe mais sacerdote. O único sacerdote é Yeshua HaMashiach ben Davi. O livro dos Hebreus diz que o único sacerdote que existe hoje é Yeshua. Só ele que é sacerdote. Que Hakadosh Baruch Hu abençoe você. Que essa mensagem venha entrar no seu coração. E que você venha ler a Torá, a Bíblia. Arranque as lentes límpidas, as lentes embaçadas, os óculos embaçados da religiosidade, e use a lente da Bíblia para você entender mais. E que o Eterno arranque as escamas de nossos olhos para que nós possamos compreender mais a Tua palavra. Em nome de Yeshua HaMashiach. Deus abençoe vocês.